Olá pessoal, seguimos com o nosso treinamento Gestão de Crise Prática. Nesse módulo, especificamente, nós vamos falar sobre algo que cada vez mais a sociedade cobra quando uma crise surge. Um bom pedido de desculpas. Qual a melhor maneira de pedir desculpas? Independente da causa, do erro, de quem foi o causador da crise, de quem foi o causador do problema, há uma necessidade de um pedido de desculpas. O CEO racista, o mínimo que ele precisava fazer é pedir desculpa. Uma empresa que teve um erro e afetou milhões, milhares de pessoas, ela precisa pedir desculpas aos consumidores. Obviamente, desculpas acompanhadas de ações efetivas, né, para que aquilo não aconteça novamente, mas pedir desculpa é o mínimo, não dói para ninguém, não é humilhante pedir desculpas. E a sociedade cobra pedido de desculpas. É um fator importantíssimo para ajudar a controlar uma crise, a fazer com que a crise finalmente possa ter um fim. Finalmente ela possa ter ali um ponto onde a empresa vira e fala assim, beleza, galera, foi mal, erramos mesmo e vamos trabalhar para que esse erro não aconteça de novo. Mas é preciso saber bem pedir desculpa, saber pedir desculpa da maneira correta. Existem alguns passos que eu vou passar para vocês que são fundamentais para um bom pedido de desculpas. Vamos lá. Primeiro passo: reconheça o mal causado. É preciso reconhecer que você, com o que você falou, que a sua empresa, com o erro que cometeu, causou mal a pessoas. Isso é a primeira coisa que você tem que fazer. Nós entendemos as pessoas que estão sofrendo. Nós entendemos que nós erramos e o nosso erro prejudicou milhões de pessoas. Então, reconheça o mal causado, primeiro ponto. Segundo ponto, assuma a responsabilidade. Se a sua empresa errou, se você falou uma coisa que não devia, fez algo que não devia ter feito, a culpa é sua. Você reconhece o mal e assume a responsabilidade. Eu errei da maneira tal, eu fiz coisa tal que causou coisa tal, tal, tal e tal. A responsabilidade não é de terceiros, não é do passarinho que passou ali, do cachorro que latiu, não. É seu. Terceiro passo, não minta, não vai inventar uma história da carochinha que dá aquela volta, que vai para Marte, que vai para não sei onde, para você tentar explicar aquilo que você está fazendo. Ah, eu tomei, o famoso foi mal, tava doidão. Hoje em dia tá muito na moda, né, vamos dizer assim, na moda do mal, você botar a culpa no remédio. Ah, não tomei meu remédio. Ah, fulano tem problemas psicológicos, está fazendo tratamento. E às vezes não tá, às vezes até tá, mas às vezes não tá. Então não vai inventar uma historinha que, porque não sei o quê, que o passarinho, porque eu fui enganado. Não, não minta, porque a chance da imprensa descobrir, a chance das pessoas descobrirem, te desmascararem, às vezes até mesmo na própria rede social. O pessoal vai lá, fuça sua rede social, vê, não, mas nesse dia aí que ela falou que estava fazendo coisa tal, ela estava fazendo coisa tal. Então não minta que você vai ser descoberto, você vai criar uma nova crise, além de não debelar a crise anterior. Quarto ponto, foco no compromisso de mudar. Lembra que eu falei? Você tem que gerar uma mudança efetiva a partir daquele erro, a partir daquela crise. Você tem que garantir que aquela crise não aconteça novamente. Então, se você teve uma reação, sei lá, agrediu uma pessoa na fila do supermercado e tal, e você vai lá, reconhece, olha, eu reconheço que agredi com essa pessoa tal, peço desculpas pelo erro que causei, pelo mal que causei à pessoa, pelas agressões, pela exposição pública, blá 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 blá, a culpa é toda minha, eu não devia ter feito isso, pela razão tal, tal, tal e tal, né? E aí não adianta, estou com problemas pessoais, não, né? Pela questão tal, e vou mudar. O que é esse foco no compromisso de mudar? É tentar ser diferente. Então, vou procurar ajuda profissional para fazer curso anti-raiva, para me acalmar melhor, para ter mais tranquilidade, né? Não ter uma nova visão a partir daquilo ali, entender que aquele mal que você causou para as pessoas causou mal também a você e mudar para que esse erro não se repita novamente. Não se vitimize, as pessoas adoram se vitimizar, né, gente? Eu tô sofrendo demais com o que eu causei, eu não tô suportando a dor, que blá 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 blá. Não, lembre-se sempre, a vítima não é você, a vítima é a pessoa a quem você causou o sofrimento. Então, pedir desculpa não deve ser acompanhado de, estou há 15 dias sem dormir direito, tô suportando a dor em função do que eu causei para as pessoas. Não, cara, vai direto ao ponto, sem blá blá blá. Não ponha a culpa na reação das pessoas. Isso a galera adora fazer, é o famoso desculpas a quem se sentiu ofendido.
Isso é péssimo, isso é terrível. Desculpas a quem se sentiu ofendido, na prática significa você dizer o seguinte: eu continuo achando errado, errado foi você que ouviu. Né? Imagine o tweet racista lá do CEO, que eu estou dando esse exemplo desde o começo, ele virava assim, desculpa quem se sentiu ofendido. A mesma coisa que ele dizer, não, eu continuo racista, gente. Sei que você negro que não devia ter ouvido o que eu falei. É isso. Então, nunca, jamais desculpe a quem ofendi, desculpe a quem se sentiu ofendido, né? Hoje a pessoa também adora fazer isso. Hoje em dia as pessoas estão muito sensíveis e a sociedade, né, cada vez cobra mais das pessoas. É isso mesmo, meu filho, as pessoas estão sensíveis. Graças a Deus que a sociedade evoluiu e você não pode mais fazer coisas que se fazia 50 anos atrás. Né? Então a culpa nunca é da reação das pessoas. A culpa é sua que causou aquilo. Sétimo ponto, use a primeira pessoa, não é a terceira pessoa, não é nós. Nós estamos sofrendo, a gente vai tentar mudar, não eu vou tentar mudar, eu causei o mal, eu errei em função do que eu fiz, eu estou aqui de coração aberto, pedindo desculpas a todas as vítimas das minhas falas, a tudo que eu fiz e blá 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 blá. Eu, sempre na primeira pessoa. Basicamente, o funcionamento, a lógica de um pedido de desculpas é o seguinte: eu entendi que eu fiz uma coisa errada, eu aprendi com isso e, galera, desculpa, eu vou melhorar. Então, é o entendimento do erro, é o aprendizado que você tem, é muito importante o foco no aprendizado, que é o aprendizado que vai garantir que você não vai cometer aquele erro novamente. E o desculpa, eu vou melhorar, vou me tornar uma pessoa melhor. É muito importante, o pedido de desculpa, ele precisa ser real, ou pelo menos parecer. Eu não quero ser cínico aqui, mas a gente sabe que muita gente vai para televisão, grava vídeo na rede social, pediu desculpa, mas por dentro ele está pouco se lixando, porque foi o empresário dele que mandou fazer, porque foi o advogado, alguém mandou ele fazer aquilo, ele está fazendo. A gente sabe que isso acontece. Mas faça um pedido de desculpa que no mínimo pareça real, que pareça que você está a fim de mudar, que você está envergonhado por aquilo, que você entendeu que você fez algo errado. Vou dar um exemplo de um péssimo pedido de desculpas. Vamos retornar lá até a pandemia, aquele começo de pandemia, onde as pessoas estavam ainda assustadas do que ia acontecer, do que não ia acontecer. A influencer Gabriela Pugliese, você já deve ter ouvido falar, agora ela não se chama mais Gabriela Pugliese, ela passou por um rebranding, ela chama Gabriela Moraes. O que ela resolveu fazer? Uma festinha na casa dela, juntou um tanto de gente na casa dela, fez tweets, né, pavorosos, dizendo palavras aqui que até me recuso a repetir, enquanto milhões de pessoas no planeta inteiro, dá para dizer bilhões de pessoas no planeta inteiro, estavam trancadas em casa com medo, milhões, milhares de pessoas doentes e morrendo. Enfim, resolveu fazer uma festa e tal. Óbvio, pegou mal, né? Saiu na imprensa, né? As notícias foram péssimas para ela, né? A repercussão foi horrível, né? Na época o Twitter, né? Na época o Twitter ainda se chamava Twitter, ele explodiu de citações a ela, todas muito negativas, ela perdeu muitos seguidores, né? Aí começam a aparecer os personagens, eu adoro os personagens que aparecem, né? O vizinho de Pugliese se revolta com festa de quarentena, né? Aí começa a aparecer o vizinho, o irmão do amigo, não sei o quê. Então, o negócio vai desandando, vai desandando, vai desandando, vai desandando. O que ela fez? Um pedido de desculpas. Ela gravou um vídeo com pedido de desculpas após a festa. Vou rodar esse vídeo para você entender onde eu quero chegar. Eu só tô fazendo esse vídeo para pedir desculpa do fundo do meu coração. Ontem eu juntei meia dúzia de amigos aqui em casa, a gente pediu comida, a gente bebeu, eu me passei, postei, falei besteira, enfim, eu tô extremamente arrependida, tô mal comigo mesma, fui responsável, imatura e mais uma vez eu queria pedir desculpas. E eu errei porque não é pra juntar gente em casa, porque eu sei que tem pessoas passando dificuldade, porque é ofensivo, porque não ajuda ninguém nesse momento. A quarentena tá difícil pra mim, mas eu sei que tá muito mais difícil para outras pessoas. E eu que me proponho sempre a falar sobre como a vida pode ser maravilhosa, eu tenho que ter responsabilidade sobre o que eu faço, sobre o que eu posto, sobre o que eu falo. Então, mais uma vez, eu queria pedir desculpas, assim, do fundo do meu coração. Te convenceu? Não me convenceu. Super sensação assim, Gabriela, você precisa pedir desculpa, fala isso, a pandemia tá ruim por tanta gente, tá com a cara deslavada, ali, galera, eu quero pedir desculpa, eu sei que a pandemia tá ruim pra mim,
pra mim, né? Mas tá ruim, tá pior pra bem mais gente, o que eu fiz foi errado, tchau. Nem tchau, ela falou. Quando você pede desculpa do jeito errado, você causa raiva nas pessoas. As pessoas vão ter uma reação pior ainda. Você praticamente cria outra crise dentro da crise, né? Lembra? Eu sempre falei, não crie uma crise dentro da outra. Ela teve contratos suspensos, perdeu vários patrocinadores depois da festa, né? E depois de um tempo ela desativou o Instagram, ficou um bom tempo fora do Instagram e retornou depois aí já com, né, já com um bom aconselhamento, tudo de branco, o que eu aprendi nesse período, tal, é uma coisa bem feita. Então, cuidado da maneira como você pede desculpas, cuidado da maneira como você vai se comportar, obviamente, mas já que você vai pedir desculpa, peça desculpa real. Admita o erro, admita de maneira sincera, pareça que seu vídeo é real. Pense ali, eu falei linguagem não verbal, né, no porta-voz, maneira como você vai colocar, né, na sua cara, não precisa ser aquele choro desesperador, mas precisa ser real para não provocar uma nova reação nas pessoas. Quando você falar besteira e fizer besteira, suas ações também precisam estar dentro daquilo que você está pretendendo fazer. Eu vou rodar um outro vídeo da época da pandemia do dono do Madeiro. Oi pessoal, estou passando aqui para dizer que eu sou totalmente contrário a esse lockdown que nós estamos tendo no Brasil. O Brasil não pode parar dessa maneira, o Brasil não aguenta. Tem que ter trabalho, as pessoas têm que produzir, têm que trabalhar. O Brasil não tem essa condição de ficar parado assim. As consequências que nós vamos ter economicamente no futuro vão ser muito maiores do que as pessoas que vão morrer agora com o coronavírus. Basicamente o que ele disse é o seguinte, não tem problema a galera morrer, a gente não pode parar, deixa a galera morrer, mas eu tenho que continuar vendendo sanduíche. E aí, gente, eu vou falar de novo, toda vez eu vou falar isso, não tem, essa minha análise não tem conotação política, crítica, não é nada com a pessoa assim, comportamento, estamos analisando cases, tá? A fala dele é fria, é insensível, é errada, inclusive para a época, é muito fácil agora, aí 3 anos depois da pandemia, né, virar e falar que ele está errado. Na época tinha dúvida, mas é óbvio que você não pode falar o que ele falou de não tem problema, morrer aí algumas pessoas, o que não pode é paralisar a economia. Pessoas morreram e paralisou a economia do mesmo jeito, né? Então ninguém deixou de morrer para paralisar a economia. Então, vamos fazer uma timeline aqui. Lá no dia 23 de março, ele disse, dono do Madeiro, disse que Brasil não pode parar por 5 ou 7 mil mortes. Já no dia seguinte, ele fez um pedido de desculpa, né? Me desculpem se fui mal interpretado, diz o dono do Madeiro, após comentários sobre o número de mortes por coronavírus. É o se fui mal interpretado, né? É o famoso culpa na reação das pessoas, né? Não fui eu que falei errado, as pessoas que não entenderam o que eu quis dizer. Mas aí, um dia depois, ele vai lá e manda, não me arrependi de nada do que falei. E aí vamos retornar ao período, né, gente? Pessoas morriam, 3 mil pessoas morriam por dia, né? Todo mundo estava muito sensível, com medo, né? Então você virar e falar uma coisa dessa, você pede desculpa, né? Me desculpe, e no dia seguinte você fala que você não arrependeu, é complicado. E aí você pega, né, 2 meses depois, menos de 2 meses depois, ele vem e fala que se surpreendeu com queda nas vendas durante a pandemia. Claro, né, meu filho? Então, tenha ações que vão ser condizentes com o que você está pedindo desculpa. Cara, deixa eu te falar uma coisa. E é muito importante, gente, a figura da cultura de crise, a figura do chato, lembra que eu falei lá atrás? Tem que ter o chato. Alguém tem que chegar e falar assim, cara, você não pode falar isso, você tá maluco, você não pode cochicha, né? Você não pode falar isso, cara, você tá maluco, você tá doido, você não pode falar isso, que não tem problema morrer se a economia não parar. Alguém tem que avisar essas pessoas. E aí a pessoa chega lá, fala assim, cara, vamos lá, você tem que pedir desculpa. Faz um bom pedido de desculpa, um pedido de desculpa correto, um pedido de desculpa bem feito. E aí some, desaparece. Você não vai ter que ficar indo 2, 3 dias seguidos no jornal. Ah, não me arrependi do que falei. Ah, beleza, gente. Tem gente que quer sustentar as posições. Acho legal, vou falar, não vou deixar de falar. Não tem essa censura, a patrulha do mimimi, blá, blá, blá. Meu filho, só que daí, 2 meses depois, você não reclame que a venda da sua lanchonete caiu. Então, peça boas desculpas e tenha ações condizentes com aquilo que você fez. Agora, o pedido de desculpa precisa ser real, parecer real, não pode ser frio, igual a Pugliese, não pode ser um pedido de desculpa que não encontra condição, que não encontra conexão com a realidade, igual do dono do Madeiro, mas também não pode ser exagerado. Vamos ver um pedido de desculpa exagerado. I want to talk to you guys in this video. It's been so hard. So much possible. It's hard. It's probably the hardest
thank you all who have supported me for so many years. And know that I'm better than that person. O caso dessa menina é o seguinte, ela é uma influencer americana e caiu no mesmo caso que eu tanto tô citando aí dos tweets racistas antigos do CEO. Ela também acharam, desenterraram uns tweets dela com teor racista e tal, xenófobo, aliás, não é racista, não xenófobo. E ela fez isso aí para pedir desculpa. Cara, é exagerado. A fala, o choro, né? Não vai provocar comoção, minha filha. As pessoas estão com raiva de você. Se chorar assim, as pessoas vão ficar com mais raiva de você. É óbvio que a gente não espera que um CEO no mundo corporativo, né, como o caso do exemplo, vai fazer um vídeo desse chorando. Mas cuidado com eu não sou mais aquela pessoa. Não, cara, você aprendeu. Você não é mais aquela pessoa, mas você não precisa falar isso para as pessoas. E esse pedido específico dessa menina foi tão exagerado que ela precisou fazer um pedido de desculpa do pedido de desculpa. I want to talk to you guys a little bit about my apology video, which was the last video that I had posted on my channel, and I owe you guys a sincere apology. In that video, I come off more as a victim. I am not a victim in any way, form, or fashion in this situation. Vamos voltar lá para a linguagem não verbal, né? Você vê a diferença lá, ela tava descabelada, chorando, gravando do fundo do chão. Agora, vou botar a imagem de novo aí, já tá, né, maquiada, sobra, roupa branca. A galera adora roupa branca, né? Mas tudo ali, tons claros, luz atrás. Então já vê que tem uma produção mais caprichadinha da pessoa que virou e falou assim, minha filha, você tem que pedir desculpa de novo. Então, não exagere, faça num bom tom, né, do jeito correto, fale com as pessoas, não seja a vítima da situação. Ela fala, eu não sou uma vítima de nenhuma maneira ou forma nessa situação, a vítima não sou eu. Então, não exagere no pedido de desculpas, ele tem que ser real, parecer real, mas também, obviamente, tem que ser sóbrio. Vou falar da questão do fui mal interpretado que o Júnior Dusk lá do Madeiro falou. Vou dar um exemplo de uma entrevista da Bia Dória, então primeira-dama do estado de São Paulo. As pessoas que estão na rua, não é correto você chegar lá na rua e dar marmita e dar, porque a pessoa tem que se conscientizar que ela tem que sair da rua. Porque a rua hoje é um atrativo, a pessoa gosta de ficar na rua. Você estava me explicando, eu fiquei passada, porque eles não querem ser na rua, porque no abrigo eles têm horário para entrar, eles têm responsabilidade, limpeza, e eles não querem, né? Não querem, a pessoa ela quer receber, ela quer a comida, ela quer a roupa, ela quer uma ajuda e não quer ter responsabilidade. Então isso está muito errado, porque se a gente quer viver num país... Todo mundo tem suas responsabilidades. Nós temos. No dia seguinte da polêmica, ela soltou uma nota que você está vendo aí e quero chamar atenção para a primeira frase. Infelizmente, tiraram do contexto uma frase dita por mim em um vídeo que está na internet. Então, vamos colocar a frase que ela falou de novo. Abre aspas. Não é correto você chegar lá na rua e dar marmita, porque a pessoa tem que se conscientizar que ela tem que sair da rua. A rua hoje é um atrativo, ela gosta de ficar na rua. Não vou fazer julgamento nenhum sobre essa fala dela, mas vamos lá. Não existe esse negócio de mal entendido, e principalmente quando você falou, a sua fala tá clara, tá ali. Você falou que não pode dar comida pro cara que tá na rua. Muita gente concorda com isso, mas venhamos e convenhamos, né, gente? A solução não é essa. E você não pode virar o que foi dito versus o que se quis dizer. Não foi isso que eu quis dizer. A comunicação tem que ser clara. Não se pode cobrar o entendimento sobre o que não foi dito. A responsabilidade sobre o que é dito é de quem fala, não de quem ouve. Se eu falo alface e você entende tomate, a culpa é minha, não é da pessoa que falou. Então, nós temos que ter muita clareza na hora de falar essas coisas, de não botar a culpa depois, não foi isso que eu quis dizer, eu fui mal entendido. Não, às vezes você falou errado mesmo, e não bote a culpa na reação das pessoas, não bote a culpa em terceiros. E nesse caso, a Bia Dória, que era responsável pelo Serviço Social de São Paulo, né, um papel que geralmente cabe às primeiras damas, ela podia ter dito a seguinte frase: é um desafio conseguir que os moradores de rua aceitem ir para um abrigo para receber alimentação, higiene e cuidados médicos. Nós realizamos um trabalho diário nesse sentido, mas ainda há pessoas com resistência. No governo do meu marido, João Dória, nós realizamos X atendimentos, o Estado ganhou X abrigos e cerca de X pessoas já saíram da rua, mas o desafio é enorme. Venhamos e convenhamos, gente, essa é uma fala sem generalização, sem preconceito e que, de certa forma, passa a mensagem que ela queria falar e passou de maneira trágica. Então, você não bote a culpa nunca, jamais em quem ouviu. A obrigação de ser claro, repito, é de quem fala. Faça a fala
propositivas. Coloque a coisa para frente, traga para o seu campo de jogo, se beneficie da mensagem que você quer falar. Nessa frase, né, que eu coloquei aí, que eu vou colocar na tela de novo, ela está inclusive trazendo coisas positivas para o governo do marido dela, coisas positivas para o trabalho dela à frente da ação social do Estado. O pedido de desculpa também não pode demorar, tá, gente? Não pode ser aquela coisa assim, um mês depois eu vou pedir desculpa, 15 dias depois eu vou pedir desculpa. Lembre-se sempre, a internet é rápida, como cantores que às vezes falam besteira, aí a hora que começa a desmarcar show, o cara corre pedir desculpa. Desculpa, gente, o mal que causei, né, a quem se sentiu ofendido. Não, desculpa depois o prejuízo vai soar falso. Então, peça desculpa rápido. Eu falei de maus exemplos, agora eu vou mostrar um bom exemplo de uma pessoa que pediu desculpa de uma maneira correta. Esse escândalo que você está vendo aí aconteceu no Distrito Federal, quando um vídeo foi gravado do dono de um restaurante xingando motoboys. Ele falou, pago 140 mil de aluguel para motoboys sentar aqui. Ele estava discutindo, brigando com entregadores de iFood que estavam sentados dentro do restaurante dele. Foi gravado, foi para a internet, virou escândalo, deu no G1, deu nas principais redes sociais. Vamos ver a nota de pedido de desculpas que foi postada na rede social do restaurante. Vamos ler e destacar alguns pontos. Temos uma relação de respeito e transparência com você, nosso cliente, com as nossas pessoas e também com os motociclistas que trabalham conosco diariamente. Ou seja, ele já começa demonstrando empatia com todo mundo que está ali ao redor, desde o cliente, as pessoas que trabalham e também os motociclistas que trabalham. Na sequência, ele vem com diretamente pedido de desculpas e uma ação importante que me chamou a atenção, eu gostei muito, citou o nome da pessoa que foi ofendida. Por isso, a gente quer se desculpar com Everton Santos Silva. É muito importante dizer que o que aconteceu não condiz com a nossa relação com os motoboys, profissionais que são essenciais para o nosso negócio e que atuam fortemente como parceiros nos últimos 18 meses, trabalhando todos os dias para que cada pedido pudesse chegar à casa dos nossos clientes. Então, o pedido de desculpa já está no segundo parágrafo, direto ao ponto, citando o nome. Depois, eles vêm com a frase: a gente quer esclarecer que o sócio já foi afastado da gestão do restaurante para apurarmos todos os pontos. Aí é ação efetiva, nós fizemos algo junto com aquilo que eu falei do cortar na própria carne. O sócio foi afastado. Aí a gente não sabe se foi legalmente afastado, se foi expulso da sociedade, se não faz parte mais da sociedade, se só foi aquele para constar. Cara, dá uma sumidinha aí. Não vai esse jogo do Guga também não, tá? Cara, dá uma sumidinha, sai aí, fica em casa uns 2 meses até a gente abaixar a poeira e depois você volta. Pode ser, é uma técnica, é uma tática, uma estratégia, né? Não é ruim. Mas demonstra, nós estamos fazendo, afastamos o sócio. E depois ele finaliza com as ações corretivas. Nos comprometemos em iniciar mais um processo de treinamento de todo o time do restaurante em relação à nossa filosofia para que situações como essa não voltem a acontecer. Eu acho essa nota muito bem feita, um texto na terceira pessoa, né, porque é um restaurante, não é uma pessoa. Se fosse o sócio pedindo desculpa, teria que ser na primeira pessoa. O reconhecimento da importância da categoria ofendida. Eu pedi desculpa sem generalização, sem ofender, sincero, né? Não sabemos hoje como é que está a situação do restaurante, mas está ali, ajuda a baixar a poeira e vai ter essa ação corretiva mesmo, né, de treinar a equipe, de fornecer opções, né, é uma boa ação corretiva, fornecer opções para os motoboys. Então vamos fazer aqui um lugarzinho onde eles vão poder sentar, onde vai ter uma cadeira, onde vai ter um copo com água, um café, né, onde eles vão poder se proteger da chuva, se proteger do frio, do calor excessivo. Isso também é uma ação corretiva para dar conforto a esses motoboys que foram ofendidos. Gente, o pedido de desculpa é fundamental hoje em dia. Essa pesquisa mostra que 70% das pessoas voltariam a comprar de marcas que se desculpam e corrigem seus erros. Então, não se sinta humilhado, não tenha vergonha. Às vezes você vai ter que pedir desculpa, às vezes a pessoa não quer pedir desculpa, pensa na seguinte frase: vão-se os anéis, ficam os dedos. Vai lá, pede sua desculpa de boa, de coração aberto mesmo. Corrige os erros, tenta ser melhor, tenta fazer melhor. Vai ser importante para você, para sua reputação, para sua empresa, né? Muitas vezes é a pessoa mesmo na empresa que faz uma besteira, que briga no supermercado, que xinga não sei o quê, que briga no estádio, que bate não sei quem, que faz uma fala racista. Melhora, vai ser uma pessoa melhor e começa por um bom pedido de desculpa para as pessoas. Agora, muito mais importante do que um bom pedido de desculpa,
é não fazer besteira, né, meu amigo? Não vai, se você não fizer caca, você não tem que ficar pedindo desculpa o tempo inteiro. Autocontrole, controle emocional, aquilo tudo que a gente sempre fala, e também a cultura de crise. Cara, se eu fizer isso, se eu xingar o motoboy aqui na porta, pô, sociedade de vigilância, tá todo mundo com o celular na mão, alguém vai me filmar, vai acabar comigo, vai acabar com o restaurante, vou ficar na minha. Cultura de crise também vale para as pessoas. Então, não faça besteira que você não tem que pedir desculpa.